Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen de História. Vamos aprender um pouco mais de História do Brasil com essa questão do Enem de 2023, que aborda o período da ditadura civil-militar brasileira, ditadura cívico-militar, regime militar, período ditatorial, né? Há várias formas, como os historiadores chamam esse período complicado, né, da nossa república recente, perdurou aí de 1964 até 1985. Pessoal, o texto de apoio ele está aqui, né, e no comando nós temos o seguinte: os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto porque o governo pretendia utilizá-los para: alternativa A, controlar as tensões políticas; alternativa B, limitar a legislação trabalhista; alternativa C, divulgar o programa populista; alternativa D, regularizar a propriedade da terra; e a alternativa E, estimular a oferta de mão de obra. No texto de apoio, pessoal, nós temos a discussão de que o golpe militar de 64 ele combateu violentamente as ligas camponesas. As ligas camponesas é um movimento social do campo no Brasil das décadas de 1950 e 1960, liderado por um pernambucano chamado Francisco Julião. E eles apoiaram as reformas de base de João Goulart, que é inclusive um dos pretextos para o golpe civil-militar de 64. Quando os militares assumem, eles vão combater violentamente as ligas camponesas que defendiam a reforma agrária. Mas, como o texto de apoio coloca, em relação aos sindicatos, a atitude foi ambígua. A atitude de quem? Do regime militar, da ditadura cívico-militar. Porque ele coloca aqui: por meio de acordos com os Estados Unidos, foram concebidos centros sindicais e cursos de liderança com base em princípios conservadores e ministrados por membros da Igreja Católica. Ou seja, a gente vai trazer esses trabalhadores do campo para debaixo da proteção do Estado ditatorial com o auxílio da Igreja, inclusive através do trabalho de algumas pastorais da terra que a Igreja Católica vai até mesmo criar. Vale lembrar que a perspectiva da Igreja Católica era muito pautada na encíclica Rerum Novarum, do final do século XIX, onde eles defendem sim alguns direitos para a classe trabalhadora. Nesse caso, então, os sindicatos eles não foram extintos, mas eles vão ser tutelados pelo Estado ditatorial com o apoio da Igreja Católica, ou seja, eles perdem autonomia, eles perdem independência, eles vão passar a ser aquilo que a gente chama de sindicato pelego, que são aqueles sindicatos que não rompem com seus patrões, que obedecem às diretrizes, que não estão lá para brigar, mas sim para mediar ali a relação entre patrões, Estado ditatorial e trabalhadores. Dito isso, quando eles colocam os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto, porque o governo pretendia utilizá-los para controlar as tensões políticas, alternativa A, já que essas tensões políticas eram as tensões do campo relacionadas ao governo ditatorial. No campo nós tínhamos movimentos sociais que queriam reforma agrária. O governo não queria isso. Os grupos sociais que vão defender reforma agrária vão ser violentamente extintos, vão ser violentamente combatidos, mas os sindicatos vão ser tutelados, vão ser controlados para que as tensões políticas diminuam. A alternativa A está correta. A alternativa B, pessoal, quando ele coloca limitar a legislação trabalhista, isso está falso, porque a gente não tinha ainda no Brasil uma legislação trabalhista para os trabalhadores do campo. A CLT de Vargas, ela é para os trabalhadores urbanos, é para a indústria, para o comércio, ela não englobava os trabalhadores rurais. A alternativa C, divulgar o programa populista, está falso, porque no caso da ditadura não há essa preocupação com o populismo, é um regime autoritário, então muitas vezes o apoio das massas não é buscado, porque afinal é um regime ditatorial. Na alternativa D, regularizar a propriedade da terra, não, porque não há uma preocupação com a distribuição de terra, com a regularização de terras para esses camponeses. E na alternativa E, estimular a oferta de mão de obra, não é uma questão onde a gente vai capacitar essa mão de obra para oferecer ela para os latifundiários. O que eles querem é controlar essa mão de obra, para que ela não vá brigar por reforma agrária, para que ela não vá atrapalhar os interesses do agronegócio nem do governo ditatorial. Mais uma vez, nosso gabarito é a alternativa A. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!